Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública virtual, transmitida pelo YouTube e pelo Facebook, a partir das 16h30 desse sábado, 23 de outubro de 2021. Nós estamos no mês de outubro, mês de aniversário da instituição, estamos com uma programação especial de aniversário, em homenagem ao patrono também, Allan Kardec. O tema central da programação é No Alvorecer de uma Nova Era. E nós hoje teremos a Rita Freitas fazendo uma exposição sobre o tema Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então, que nós possamos ter uma boa reunião, um bom estudo, promovido pela Rita. Mas antes de entregar a palavra à Rita, nós teremos uma página lida pelo Chico Xavier. Também nós agradecemos muito a esse médium que fez muita coisa importante para nós, espíritas, e para a humanidade como um todo, né? Ele vai ler a página e a Teresa de Macaé, Teresa Castro, vai fazer a prece inicial. Depois, imediatamente depois, entra a exposição da Rita. No final eu volto para fazer a prece e para me despedir de vocês. Tá bom? Boa reunião para todos. Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Jesus, querido amigo, nesta tarde que vamos aprender mais um pouco da tua doutrina de amor e luz, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos os companheiros da caravana fraterna Nosso Lar, emanando neste momento boas vibrações a todos aqueles que precisam. Rogamos que a tua presença se faça, Senhor, nos lares onde ainda existe desequilíbrio, desespero, angústia, que os moradores, que nestes lares os moradores possam sentir a tua presença e a presença dos amigos espirituais. Rogamos por aqueles irmãos que estão em situação de rua, que também possam ser acolhidos e amparados, Senhor. Pedimos por todos que se encontram nos hospitais, nos asilos, que as nossas vibrações de amor cheguem até a eles. E rogamos
pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil. Sê conosco hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Boa tarde, amigos e amigas da Caravana Fraterna Nosso Lar. E estamos aqui em mais um mês de outubro. Mês de outubro para a gente é um mês de comemorações, de festa nos nossos corações, de festa no plano espiritual da Caravana Fraterna, pois comemoramos mais um ano de existência, de fundamento da nossa casa. E esse ano, o tema central será o alvorecer de uma nova era, e que traz para a gente os convites feitos por Jesus para todos nós da humanidade terrena. E hoje, a nossa reflexão se dará em cima do tema: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. No Evangelho de Mateus, esse tema ele vem com uma proposta mais completa. Eu vou ler de acordo com o que está lá no Evangelho de Mateus, que começa da seguinte forma: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos, na verdade, meus irmãos, são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. E como ocorre o processo da visão? Aí, pesquisando no nosso amigo Google, o processo da visão se dá da seguinte forma: os raios de luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares, a córnea, a pupila, os humores, o cristalino, e chegam ao fundo do olho, até a retina, onde existem células sensíveis à luz. A imagem, transformada em impulsos nervosos, é enviada através do nervo óptico ao cérebro. No cérebro, as informações cor, forma, tamanho, posição são interpretadas, fazendo com que a imagem do objeto em foco seja vista na posição correta. Bem, como vimos nas palavras acima, os olhos é o mensageiro das imagens para o verdadeiro detentor dela, o cérebro. E se a candeia do corpo são os olhos, ao fazer essa afirmativa, Jesus nos diz que o objetivo dos olhos é dar segurança ao espírito encarnado. Ele nos possibilita, pela faculdade da visão, caminhar, trabalhar, crescer, aprender e viver com maiores recursos. Os espíritos que numa encarnação não desfrutam dessa faculdade aprimoram outros sentidos e, ao mesmo tempo, cumpre com suas provas ou expiações e, com toda certeza, aprimoram a forma de enxergar sua conduta diante da eternidade. Jesus, o grande educador de almas, que falou de forma simplória para que o entendimento chegasse aos mais simples dos homens, adequou seus conhecimentos de forma a se tornar um componente de amor. Jesus nunca exige de seus educandos uma compreensão do que ele não é capaz de ter, mas busca, através de comparações simples, levá-lo ao entendimento superior. Por isso, ele fala em parábolas. Quando Jesus nos fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, por ser a candeia um objeto de uso comum naquela época, o mestre usa como instrumento didático para obter um melhor aproveitamento daqueles que ouviam. Por que a candeia? A candeia, meus irmãos, é um instrumento que muito se assemelha a uma lâmpada da história de Aladim, umas de metal e outras de barro, de louça, né? Cerâmica.
onde é colocado o azeite ou algum outro tipo de óleo, que será o combustível, né? E um pavio encerado sobre uma cortiça para que se faça uma chama. Mas para que a claridade se faça no ambiente, é necessário que a candeia seja colocada em um lugar alto. Caso contrário, muito pouco iluminará. O espírito é que determina o fator de qualidade vinculado ao seu olhar. É através da intenção de quem olha, e aqui sentimento está ligado ao olhar, que se determina o quanto este é bom ou não. Assim como a candeia precisa estar em um lugar alto para iluminar melhor, nós precisamos edificar o nosso modo de enxergar tudo à nossa volta. Este, como sede da memória, modelo e organizador biológico do corpo físico, guarda em sua intimidade todos os acontecimentos da vida do espírito em suas diversas etapas reencarnatórias. E modela o corpo astral atual, né? De acordo com a necessidade do ser encarnado. Os olhos registram tudo que é necessário para a nossa evolução. Desta forma, quando o espírito em evolução já atingiu determinadas conquistas morais, o seu aparelho físico simplesmente reflete o que o seu corpo espiritual é na realidade, formando desta feita um corpo equilibrado. Portanto, ao fazer a afirmativa que a luz do corpo está nos olhos bons, todo o teu corpo terá luz, relacionando assim a faixa evolutiva do espírito. Uma grande verdade, ligada à dinâmica evolutiva da própria vida. Se, porém, os teus olhos forem maus, a conjunção se nos fala no livre-arbítrio que cada um de nós possui. Se quisermos, podemos nos encaminhar desta forma, se não, encaminharemos de outra. A esta condição está vinculado ao determinismo expresso na conjunção, porém oriundo da lei de causa e efeito. Jesus, como espírito superior que é, respeita a nossa posição atual e, consequentemente, a nossa escolha, mas não deixa de alertar. Se, porém, os teus olhos forem maus, ele nos alerta a todo o tempo, mas a escolha é nossa. Mal é tudo aquilo que contraria o que é bom. Por sua vez, deve ser qualificado de acordo com a lei da relatividade. Para uns, o simples fato de não fazerem o mal já é bom. Há outros que, por já estarem situados num padrão evolutivo melhor, não lhes basta deixarem de fazer o mal. É preciso realizarem o bem. E há aqueles que conquistaram uma condição ainda melhor, não se satisfazem em praticar o bem e buscam fazê-lo bem. Portanto, meus irmãos, ao realizarmos a necessária autoanálise, avaliemos o que sentimos e a que sentimentos estamos vinculados. Com que intenção temos agido? Qual é o grau de conhecimentos que já adquirimos? Só assim poderemos saber o grau de nossa evolução e traçar programação adequada, com vistas ao nosso melhor ajustamento às leis naturais. Porque o alerta do Mestre é claro. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Teu corpo é o corpo de cada um, conforme necessidade particular, a cada um segundo as suas obras. Tenebroso é cheio ou coberto de trevas. Jesus refere-se ao corpo doente, reflexo da doença da alma, mal necessário, mas difícil de suportar. O saber da atuação da lei de causa e efeito colabora, e em muito, quando alarga os níveis de compreensão, mas poucos são os que conseguem avaliar o efeito quando estão atuando nos planos causais. É preciso ter amadurecimento, consequência da fé raciocinada e optar pelos caminhos seguros que nos conduzem à espiritualidade.
e não nos faltam incentivos desses caminhos seguros, meus irmãos. E a doutrina espírita é um desses caminhos seguros, o incentivo maior para mudarmos de atitude na nossa atual existência. Se, portanto, a luz que em ti, que em nós são trevas, o termo luz nos textos evangélicos está sempre ligado àquele ou aquilo que ilumina, esclarece ou guia o espírito na sua escalada evolutiva. São os recursos que, desde que ligados à fonte da vida de Deus, facilitam a nossa jornada. Todos possuímos esta condição em nossa intimidade, e evoluir é limpar as sujidades de nossa personalidade que não permitem que ela, a luz, resplandeça. Ao alertar-nos de que esta pode tornar-se trevas, Jesus diz com cuidado com que temos que usar os recursos concedidos pela providência para que não tenhamos mãos que agridem, palavras que fomentem a discórdia, dinheiro que crie pobreza, saúde que gere doença. Porque se a luz é dinâmica e geradora do bem, treva e estacionamento a estimular o mal. Quão grandes serão tais trevas? A expressão quão grande nos fala de alguma coisa que tem realmente um tamanho vultoso, algo que realmente se destaca perante os olhos. É a passagem de uma condição de prova para uma de expiação. A consequência daquilo que fazemos está não só ligada ao bom ou ao mal que proporcione a nossas atitudes, mas também ao grau de conhecimento que possuímos. A vida não exige daquele que não conhece o mesmo que cobra do que sabe. Assim, aprendemos que quanto maiores as nossas possibilidades, maiores são as dificuldades, se não as direcionarmos para o bem comum de todos. Jesus usa o verbo serão no futuro justamente a indicar-nos que primeiro vem a oportunidade de realização, depois a consequência, primeiro a causa, depois o efeito. Ora, amamos, ora, outras vezes, odiamos. Fazemos o bem em determinadas situações, em outras, o mal. Convivemos com situações que nos levam a exteriorizar luz próprias e em instantes outros deixamos perceber a treva que nos envolve. Se o amor nos leva à total dedicação ao elemento amado, o ódio nos conduz não só à indiferença conforme empreendemos da expressão desprezará, mas também a posições de crueldade contra aquele a quem emitimos tais sentimentos. Assim, o Mestre, com sua excelente sabedoria, mais uma vez nos traz valiosos ensinamentos. É impossível emitirmos sentimentos iguais a pessoas ou posições que se situem em tão grande disparidade, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Como parte do amplo processo de autoconhecimento a que devemos nos dedicar com vistas à nossa plenitude espiritual, não podemos abdicar do dever de examinar o teor do nosso olhar, isto é, meus irmãos, a maneira como percebemos e captamos as coisas e os eventos das nossas vidas. Afinal de contas, o teor do olhar de uma pessoa revela ou sinaliza o que de fato reside nas profundezas do seu ser. Em outras palavras, o nosso olhar é o reflexo de nossa essência. Aliás, há menções recorrentes nas literaturas espíritas relativas ao magnetismo do olhar de Jesus. Como efeito, o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, sugeriu que o olhar do mestre era lúcido e profundo,
pois devassava o seu interlocutor, detectando-lhe as tendências da alma e antevia acontecimentos futuros, mas também enérgico e carinhoso com os que lhe desfrutavam a sublime companhia. É de grande importância ter bons olhos, amigos, para a vida e para os nossos semelhantes, extraindo deles o que há de bom para iluminar o nosso interior, que impulsionará o processo evolutivo das buscas das nossas vidas futuras para a perfeição. O olhar somente para as coisas ruins nos cobrirá de sombras, fazendo-nos mergulhar em trevas interiores que produzirão quedas inevitáveis. É preciso enxergar o lado bom das pessoas, dos momentos em que vivemos, não fechar os olhos para os acontecimentos sérios, mas buscar sempre algo positivo. Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, em Olhos Bons e Olhos Maus, ensina da seguinte forma: os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos são acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são os dúbios e seus juízos falhos. Visto, contudo, depende dessa circunstância capital. Ora, é precisamente isso que se observa, os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas estão sempre em relação direta com sua moral. Assim como o corpo dispõe dos órgãos da vista para o plano físico, da mesma sorte, a alma possui também órgãos visuais para o plano espiritual, e tais órgãos sofrem naturalmente a influência do progresso e da evolução que o espírito vai realizando através dos tempos. É por isso que um mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas. As facetas de um mesmo acontecimento assumem proporções diversas consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Olhos há que só veem o lado mal dos homens e das coisas. São pessimistas e não podem deixar de o ser, porque é uma questão de defeito no aparelho. Por mais que se esforcem, a expectativa que abrangem é de tão acanhada que lhes não permite divisar o além. Daí o conduzirem-se muitos por veredas esconsas. Daí a origem do prejuízo temerário, dos juízos temerários, das blasfêmias, da covardia moral que conduz ao suicídio, da intolerância e do desânimo que degradam e aviltam os caracteres. Os olhos desculpa, meus irmãos, retornando. Os olhos existem que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam, homens e coisas. Esses são otimistas. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal, interpenetra, objetivando divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. O mal é uma contingência, só o bem possui existência real e imperecível. Mas nem todos os olhos se acham em condições de descobrir e confirmar este acerto. Não obstante, é uma verdade. Todos os homens têm uma qualidade boa, qualquer. Mesmo aqueles assinalados com o terrível estigma de bandidos e celerados não deixam de ter, lá nos recônditos do coração, algo de puro e de belo. No meio das mais densas trevas, existe infalivelmente um ponto luminoso, uma réstia de luz. E como não ser assim, se Deus palpita em todas as obras da criação? Nós somos centelhas divinas. Todos nós, toda a humanidade, todos. Nossos corações vibram luz, luz de amor, de passividade,
luz da união, da paz. E o momento certo, essa luz virá à tona. Aqueles que já se encontram despertos nessa luz divina, nessa luz da evolução, têm por amor e por objetivo auxiliar aqueles que ainda não conseguem se enxergar diante dessa luz, diante da luz própria. Aqueles que sabem mais têm por obrigatoriedade de ajudar aqueles que sabem menos. E ao nosso lado sempre teremos seres iluminados a nos guiar e sempre teremos seres que estão em condições inferiores a nós, que precisam também da gente, para serem conduzidos a patamares melhores de suas vidas. Rodolfo Caligares, meus irmãos, em O Sermão da Montanha, em Si os Teus Olhos Forem Bons, interpreta a passagem evangélica da seguinte forma. Diz um refrão popular que os olhos são o espelho da alma. Isso quer dizer que as nossas qualidades anímicas expressam-se ou dão-se a conhecer pela simplicidade ou má índole com que olhamos e consideramos os outros, as coisas e os acontecimentos. Pessoas há que só têm olhos para enxergar o lado mau de tudo. Desconfiadas, vivem com medo de serem ludibriadas em seus afetos ou prejudicadas em seus interesses. Maliciosas, não confiam em ninguém. Estão sempre a fazer mau juízo do próximo. Pessimistas, encaram os fatos da existência invariavelmente pelos seus aspectos menos felizes. E quando solicitadas a opinar sobre a conveniência de qualquer realização, só sabe desencorajar, desmerecer, demolir, vendo unicamente o mal onde quer que pousem suas vistas, esperando constantemente o pior de qualquer evento. Essas pessoas mantêm-se em sintonia com o astral inferior, envolvem-se em trevas cada vez mais densas, caem num estado de alma mórbido e desgraçado, acabando geralmente em deploráveis ruínas. Tornam-se assim vítimas daquilo que admitem, criam e nutrem persistentemente em si mesmas. É de suma importância que aprendamos a ver o bem em todos e em toda parte, para que o bem se manifeste e cresça em nossas vidas. Acreditando no bem, mentalizando o bem e esperando apenas o bem, nossos dias transcorrerão tranquilos e ditosos, pois, como disse o Mestre, o que buscamos, acharemos. Em verdade, sendo o universo criação de Deus, o supremo bem, tudo é bom, tudo obedece a uma finalidade justa, útil e necessária, até o que nos fere e faz sofrer e, por isso parece ser o mal, converte-se em benefícios para nossas almas, pois fala-nos exercitar as virtudes que lhes faltam, a paciência, a resignação, a fé e etc., preparando-as para um futuro melhor. Não percamos tempo, portanto, na identificação do mal, ainda que a pretexto de fugirmos dele. Abramos os olhos, estejamos atentos, isto sim, para nos apercebermos das centenas de oportunidades que se nos oferecem diariamente para a prática do bem. Hajamos sempre com sinceridade de propósito e onde estivermos, no lar, na rua ou no trabalho, procuremos ser solícitos para com os que nos rodeiam, ajudando-os com e quanto nos seja possível. Se contrairmos esse hábito, não deixando passar uma só ocasião de servir, se mantivermos aceso o ideal de tornar-nos um instrumento pelo qual o amor de Deus possa chegar aos nossos irmãos, todo o nosso ser se tornará luminoso, irradiando simpatia, calor humano e felicidade. Teremos alcançado assim, então, a glória de ser considerados filhos da luz.
Vamos colocar, meus irmãos, nossa candeia num ponto mais alto para que possamos iluminar todo o ambiente que estamos. Se olharmos sempre o lado ruim das pessoas e da vida, será muito difícil de conviver e viver hoje e por toda a nossa eternidade. Portanto, com que olhos queremos enxergar o mundo à nossa volta? Reflitam, que todos nós possamos refletir sobre o nosso olhar diante da humanidade. Muito obrigada por esse momento e que Jesus fortaleça o nosso olhar, que Jesus fortaleça o nosso coração, a nossa força de vontade em querer o bem, trazer o bem e fazer o bem. Que assim seja. Olá, olha eu aqui novamente, né? Queria dizer que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, né? Obrigado, Rita, pela exposição. Obrigado ao Chico Xavier pela mensagem inicial, esse querido médium. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, né? Obrigado, Tereza, pela prece inicial também, tá? Então, a reunião foi muito boa e nós vamos então agradecer a Deus por esses momentos e pedir uma boa semana para todos nós, tá? Assim, Senhor Jesus, Mestre querido amigos espirituais, Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para agradecer essa reunião, agradecer a existência dessa casa espírita que nos acolhe, que nos abriga há 22 anos, 24 anos se a gente contar o primeiro momento que estivemos nela, iniciando os trabalhos. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, amigos espirituais que nos acompanharam por todo esse tempo. Muito obrigado, Jesus, Mestre querido. Te pedimos a Ti, Mestre, que proteja e ampara cada um de nós, trabalhadores, frequentadores, pessoas que estão acompanhando as reuniões públicas virtuais em suas casas ou onde quer que estejam. Que cada um possa receber, Mestre, as Tuas bênçãos, a Tua luz, a Tua paz, o Teu amor, Mestre. Que cada um possa, com fé e esperança, com confiança em Deus e em Ti, superar todos os desafios que estejam passando e seguir em frente, Mestre, ajudando uns aos outros, porque nós não estamos na Terra sozinhos, nós estamos com amigos, com familiares, com outras pessoas e sabemos também que a espiritualidade está conosco, nos amparando o tempo todo. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, Deus. Pai querido, te peço que proteja e que envolva a humanidade inteira. Todos aqueles que estão encarnados e desencarnados, que todos possamos, nesse planeta, viver um pouco melhor, transformando, em primeiro lugar, os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias atitudes. Pai querido, que a humanidade possa se regenerar cada vez mais rápida para que possamos alcançar um dia a condição de mundo feliz. Mestre querido, Pai querido, amigos queridos, muito obrigado que em Teu nome, Mestre, em nome dos nossos amigos espirituais e acima de tudo em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, a reunião acabou. Espero que tenham gostado da atividade de hoje e convidamos a cada um que está acompanhando para voltar no próximo sábado, porque nós teremos uma nova reunião pública virtual. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente e Deus há de querer. Até breve, até logo. Uma boa semana para todos.